pelo professor Agostinho, mas vamos falar sobre Mandela e o ano político de 2013. Mas eu começava por si, primeiro, para saber, para abordar só em poucos minutos a sua saída do Partido Socialista. Do Partido Socialista. E porque a sua opinião continua a ser válida, não é? Mas e também depois para abordar o falecimento do Nelson Mandela, que contributo deu Mandela para a política, certo. E tendo em conta que também temos muitos madeirenses na África do Sul. Bem, começo então por falar da minha saída do Partido Socialista. Eu sempre fui essencialmente um defensor da liberdade e da democracia, e a minha posição na política regional, em relação à política regional, sempre foi feita em função dessa luta pela instauração aqui na Madeira de um regime democrático normalizado, com liberdade de ação, com respeito pela oposição, por uma democracia liberal como existem nos países mais desenvolvidos, os países europeus, etc. Eu sempre vi no Partido Socialista a casa comum onde os defensores desses ideais poderiam estar e de facto lutar na Madeira pela alternância, por uma alternativa de liberdade, face àquilo que eu considero que é o que está a fragmentar-se, um regime totalitário. Posto isto, e dado que os resultados eleitorais mostram a evidência e a própria o próprio PSD demonstra que no seu interior possui forças de alternativa ao totalitarismo vigente, achei por bem que sinto que a democracia está conquistada, que os madeirenses deram nas eleições autárquicas um sinal de que se tinham libertado desse domínio do PSD, e que a partir de agora na Madeira está instaurada uma democracia comum. Sendo assim, lutando pela liberdade e pela democracia e estando elas asseguradas na nossa região, não me sinto bem lutar pelo socialismo. Pela liberdade e pela democracia lutei, pelo socialismo já não luto, porque considero que, e pelo que foi o projeto do nosso país a seguir ao 25 de Abril, pelo que foi, no fundo, o resultado de algumas políticas socialistas, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, sem que o Partido Socialista tenha assumido efetivamente as suas responsabilidades na situação que chegou o país, na situação em que colocou as gerações jovens. Eu sinto que não tenho mais nada a fazer junto daqueles que defendem ideais socialistas. O meu ideal é pela liberdade, não é pelo socialismo. E foi em consciência, e porque já me pesava ter de cumprimentar pessoas que me saudavam com efusão, dizem "oh, socialista", e já me pesava um pouco essa defesa dos ideais socialistas. Achei que para me sentir bem comigo próprio eu tinha de seguir outro caminho. Conforme disse na carta que escrevi, sinto que ganhei amigos no interior do Partido Socialista. Isso foi de facto aquilo que mais ganhei, e penso que a luta, a minha ação foi útil num determinado momento para os meus ideais, para a luta que
que eu achei que deveria ter encetado, e a partir de agora, no fundo, o Partido Socialista vai defender os seus ideais, e eu estarei ativo de igual modo nas minhas análises, mas mais satisfeito comigo próprio, porque sou mais independente, sou mais livre, sinto-me melhor assim. Muito bem. Sobre a África do Sul, não há dúvida que Nelson Mandela representa uma figura ímpar na política mundial, porque de facto o fim do apartheid é um avanço, um incrível avanço no fundo na sociedade, no fundo na humanidade, um grande avanço para a humanidade. A ideia de que todos os homens são iguais, são homens, seja lá a cor, a raça, a religião que tenham, isso é um avanço civilizacional incrível, e a luta daqueles que lutaram contra o racismo e continuam lutando em todos os lugares do mundo, acho que é uma luta que justifica um reconhecimento global. De qualquer dos modos, eu não entendo que Nelson Mandela seja um santo. Isto é, o Nelson Mandela, depois de sair da prisão, nós sabemos que o ANC travou lutas contra o Inkatha, que tinha, no fundo, de origem Zulu, e que defendiam uma visão mais pacífica na transição para uma sociedade não racista. Isso provocou o ANC, e naturalmente com a liderança do Nelson Mandela, teve algumas responsabilidades em alguns milhares de mortos em guerras posteriores. Mesmo os próprios bandistões, que tinham a sua autonomia, uma autonomia muito grande, e lutavam por uma certa mesmo independência dos seus territórios, essas autonomias foram de algum modo travadas, e travadas com sangue. Ninguém pode esquecer alguns processos ligados ao ANC, que se chamavam os colares, que eram feitos com os pneus, em que se queimavam. Eu hoje, quando vi a notícia da morte do tio do líder da Coreia do Norte, e verifico no fundo que ele a morte, ele foi condenado à morte e já o fuzilaram, salvo erro, por trair o ideal do Partido Comunista da Coreia do Norte. E lembrando de facto que, em relação a Nelson Mandela, algumas daquelas mortes que eram dolorosas, levavam 20 minutos a incendiar os corpos daqueles que eles consideravam, no fundo, também eles traidores ao projeto do ANC. E ainda ninguém esqueceu, naturalmente, o que aconteceu com a Winnie Mandela e o processo de que ela nunca foi julgada efetivamente da morte ou da colaboração na morte de um jovem com 14 anos, por ser considerado traidor ao processo. Portanto, eu louvo a ação na luta contra o racismo, louvo uma atitude de facto de perdão e no fundo de conseguir que a África do Sul tenha se transformado muito sem uma violência que poderia ser ainda pior. Mas também não esqueço que na África do Sul hoje o terrorismo e algum racismo contrário impõe-se sobre alguns madeirenses, alguns brancos, e alguns madeirenses têm sido vítima de violência, e eu lamento. E
naturalmente que isto ainda resulta de um racismo de sinal contrário, que foi, naturalmente, fez parte da luta do próprio ANC, a luta reivindicativa, e que não se altera, apesar de Nelson Mandela ter alterado alguns dos comportamentos do ANC. Muito bem. Alice Spindler, o mundo lucrou com o Nelson Mandela? Bom, é difícil de falar de Nelson Mandela simplesmente porque, e é preciso esclarecer, se calhar estamos a falar de Nelson Mandela e não do ANC, nem o ANC é Nelson Mandela, nem Nelson Mandela é o ANC, mas é difícil falar de Nelson Mandela porque estamos efetivamente a falar de uma figura de grande calibre internacional, e neste momento, ainda por cima, estamos já perante o desaparecimento dessa figura, e acaba por vir ao de cima análises que não são propriamente as mais independentes e as mais adequadas, digamos assim, para uma personalidade daquela dimensão. Penso que com o passar do tempo a análise histórica far-se-á com melhor clarividência, e eu neste momento preferia destacar mais a reação à morte deste grande líder, sem dúvida que deu um contributo enorme ao mundo e ao seu país, mas gostaria mais de me referir às reações em relação à morte dele do que propriamente a ele. E o que me sobressai dessas reações é quase uma lição para todos, para todas as lutas, para todas as personalidades, que é o facto da unanimidade e do apoio chegarem sempre quando a luta e a personalidade já não precisam dela. E, de certa forma, leva-me a refletir onde é que estavam algumas figuras, figuras mundiais, obviamente não estou a falar do comum cidadão, mas figuras internacionais, figuras nacionais, onde é que estavam naquele momento em que ele efetivamente precisava de ter o reconhecimento da sua luta, e obviamente não só a dele, mas de todo um povo. Isto também revela um bocadinho a hipocrisia das nossas sociedades, até dos líderes das nossas sociedades, que nestes momentos são unânimes, e não é só de agora, já desde que ele se retirou havia um certo unanimismo à volta da figura, mas no momento em que efetivamente é preciso esse apoio, é preciso essa atenção, ela não existe, ou não está, digamos assim, ao nível do que devia estar. Por outro lado, obviamente não posso deixar de dizer que os cenários para a África do Sul pós-apartheid poderiam ter sido bem piores, não fosse aquela linha que ele impregnou do ponto de vista do novo país, porque nós temos outros exemplos não muito distantes até de África do Sul, onde neste tipo de mudanças aconteceu o inverso do que acontecia antes, e Nelson Mandela conseguiu, obviamente nem tudo foi perfeito e nem seria possível sê-lo, mas conseguiu, num que se chamava na altura uma bomba de relógio que ia explodir, conseguiu efetivamente fazer com que aquele país se mantivesse, e nesse país se mantivesse uma pluralidade de culturas e de raças, embora não seja o termo adequado. E penso que ele deu, nesse sentido, sem dúvida, um contributo bastante valioso. Não terá sido só ele, com certeza, terá sido também mais alguém à volta dele. Nestes momentos, claro que sobressai aquela figura que sempre esteve à frente, mas nós não podemos esquecer que, com certeza, que se fosse só a vontade de uma pessoa, as coisas não tinham acontecido assim. Com certeza que houve, dentro das organizações, determinados movimentos que se degladiaram, e
um movimento menos pela ruptura ou menos apoiante de uma ruptura conseguiu sobressair, com o Nelson Mandela à frente, a dar esse impulso, mas sem dúvida foi a grande obra dele, sabendo que foi uma pessoa que passou também grande parte da vida na prisão. Portanto, acaba por ser quase um mártir, sem morrer, não é? Mas quase um mártir de uma luta que depois acaba por também se transformar na sua imagem, e o desfecho que tem também é muito definido por ele, porque normalmente alguém, se nos colocarmos na pele da situação dele, alguém que passa toda uma vida em reclusão devido às suas opiniões, depois, quando tem a oportunidade, tende a agir de forma diferente. A tendência natural humana é muitas vezes quase pela vingança, e ele conseguiu realmente travar essa tendência e, de certa forma, também dar um exemplo diferente a todo o mundo. Mas eu temo que esse exemplo diferente seja apenas visto numa perspectiva, ou seja, numa perspectiva quando serve a cada um de nós, e não seja vista quando nós próprios temos que fazer determinados sacrifícios em relação à nossa vontade e à nossa visão. Lopes da Fonseca, como é que vê o político? Como político, Nelson Mandela foi um estadista, que, apesar de ter passado dezenas de anos na prisão, aliás, como político, passou como político, era um prisioneiro político da realidade. Mas é uma personalidade ímpar, aliás, invulgar, porque não é. Ele acaba por concretizar aquilo que Cristo disse: perdoar os inimigos, perdoar os adversários, os inimigos deste caso. Depois de dezenas de anos na prisão, teve a capacidade de perdoar a todos eles. Não houve vinganças, não houve processos em termos de tribunais marciais, não houve nada disso na África do Sul. Não se sabe que nenhum líder do antigo apartheid, os brancos, tenha sido condenado à morte. Portanto, processos sumários não houve na África do Sul, devido a esta personalidade ímpar. É invulgar e, como estadista, aliás, por isso ganhou o Prémio Nobel, é uma personalidade que demonstra já algo de único. Não há muitas personalidades deste tipo, políticas, do ponto de vista político. Estou a falar como pessoa, em termos que também, pelo que eu li algumas coisas e até cinematografia que há sobre ele, é uma personalidade afável, sobretudo em relação aos colaboradores. Mas do ponto de vista político, acho que é o único. Não sei se haverá neste mundo em que vivemos uma personalidade com esta capacidade de perdão. Eu não sei se teria, digo sinceramente, não sei se a teria, e nem sei se é fácil tê-la, porque como disse, ele nas Spinelli vem dezenas de anos numa prisão e não ter mostrado um pingo de intuito de vingança é algo ímpar. Provavelmente só Cristo é que conseguiu, mas Cristo, por outras circunstâncias, penso que é uma personalidade que deixou-nos um legado de exemplo a todos nós, não é só a África do Sul, a todos nós, nesta perspectiva política de como deveremos fazer. Aliás, estou a relembrar um pouco o que poderá acontecer daqui a um ano ou dois na região, quando este regime acabar, este intuito de vingança que possa existir, esteja imbuído de muita gente em relação, sobretudo, ao atual Presidente do Governo. Penso que ponhamos os olhos um pouco e o exemplo em Nelson Mandela e tenhamos em conta que o que nos aconteceu ao povo da Madeira, a situação que vive, a crise profunda, provavelmente vamos ter que seguir o exemplo de Mandela e perdoar estes 36 anos, foram mais anos que aquilo que Mandela teve prisioneiro, em que as pessoas se encontraram no regime atual, porque sem dúvida que é muito tempo em que um homem, a pensar com a prepotência que temos na região, e depois dele cair, temos de perdoar. Provavelmente vamos ter que lhe perdoar, como fez Mandela em relação aos líderes brancos da África do Sul, temos que lhe perdoar. E Mandela teve essa capacidade, eu espero que nós possamos tê-la. Não sei se a teremos,
teremos provavelmente de comportar-nos como Mandela, perdoar aquilo que foi feito na Madeira. Já vamos discutir as questões políticas no futuro, mas a Madeira está numa situação muito grave socialmente. A África do Sul também estava, e Mandela teve essa capacidade de perdoar aos adversários. Isso é um exemplo. Acho que esse é o aspecto mais importante desta personalidade invulgar que foi Mandela, foi a capacidade de tornar todo o passado que ele teve enquanto encarcerado, deixá-lo para trás e pensar no futuro do país. Foi isto que ele fez, no fundo. Muito bem. Humberto Vasconcelos, pegando aqui também um pouco do Dr. Lopes da Fonseca disse, uma opinião sobre Nelson Mandela, e se considera que também o futuro presidente do governo regional terá que ter essa capacidade de perdoar? Em relação a Nelson Mandela, efetivamente é uma figura ímpar da política mundial e um grande estadista. A forma como ele conseguiu conduzir os destinos da África do Sul após a sua saída da prisão é sem dúvida demonstrativo do homem que ele era naturalmente e de uma visão que ele foi criando ao longo dos anos em cativeiro, de uma visão para a África do Sul. E eu gostaria de ver essa visão por toda a África, que era excelente, sem dúvida, porque é um continente com grandes potencialidades, mas não tem, senão na África do Sul, no Nelson Mandela. Se tivesse noutros países homens com aquela visão e com a forma de estar na política, hoje teríamos os outros países, sem dúvida, com muito mais prósperos e com o potencial que têm natural. Seria sem dúvida muito importante para a Europa, para o mundo, nos problemas que existem em África. Portanto, é sem dúvida uma figura ímpar, Nelson Mandela. Eu recordo também o ex-presidente o Klerk, portanto, que teve ali um papel muito importante e também soube dar este passo importante nesta altura. E portanto acho que é uma figura que ficará para todo o sempre e um exemplo a seguir por muitos países na mudança de lideranças. Relativamente à Madeira, claro que passados estes anos todos temos de lembrar que a obra feita, além dos erros, já no passado desse, foi uma obra muito positiva para o desenvolvimento da Madeira e para o crescimento da Madeira. Faltou aqui algum cuidado em determinada altura para se criar mais desenvolvimento e melhor desenvolvimento, mas penso que os futuros líderes, independentemente de quais forem, vão seguir um pouco o exemplo de Nelson Mandela, porque não vamos, quem está na política, quem quer estar na política e quer fazer algo pelas populações, não pode exercer o poder no sentido de castigar ou penalizar quem fez obra ou quem ao longo destes anos. Independentemente de criticar, penso que os próximos líderes regionais serão sem dúvida pessoas com essa visão, o que é muito importante e, portanto, para o desenvolvimento das populações e da Madeira. Muito bem. Passar aqui então ao meu colega João Pedro. Fazendo um jeito de virar a página, vamos agora abordar o ano político em 2013. Eu começaria por sair, Alda Spindler, que principais acontecimentos destaca neste ano político na região? Bom, a Madeira teve um ano de 2013 muito difícil e um dos indicadores que mostraram essa grande dificuldade, digamos, e é um aspecto pela negativa, foi o pico de desemprego que se chegou a atingir, que entretanto baixou um pouco, mas à conta de algumas engenharias, nomeadamente os estágios profissionais e também, obviamente, muitas pessoas a sair, a emigrar, mas nós atingimos um valor de desemprego do qual não havia registros na nossa história democrática e que revela a dificuldade que a Madeira atingiu, apesar de termos tido várias décadas onde o governo que orientava a Madeira vendia uma imagem de quase perfeição no modelo que estava a construir, ou seja, refletindo nessa imagem de quase perfeição a obra, a pura e simples obra de
betão, de ferro, betão e pedra. E a verdade é que nós chegamos a 2013 e já os anos anteriores já, obviamente, que iam nesse sentido, e percebemos que este modelo de governação e de desenvolvimento que tivemos, e que foi o resultado de muitos milhões de euros, o resultado de muito tempo, afinal não nos serve do ponto de vista social. Foi um modelo que se calhar serviu muito bem a alguns grupos económicos em particular, que conseguiram chamar a si grande parte desses dinheiros, desses volumes financeiros que circularam, mas a sociedade a sociedade e a própria economia, de uma forma mais abrangente, está extraordinariamente fragilizada. E quando nós temos em 2013 realmente esse valor de quase 25 mil desempregados, esse realmente é o indicador deste ano 2013 que nos mostra o quão mal isto chegou. Claro que tivemos também nessa linha outros problemas que já vinham de 2012, mas que em 2013 acabaram por ser mais difíceis de suportar, também por via do desemprego, mas também por via da degradação da economia, e que foi, obviamente, a subida dos impostos. Nós não podemos esquecer que tínhamos uma autonomia que nos permitia ter impostos 30% abaixo daqueles que são praticados no país e em particular no território continental, e nós neste momento estamos a uma percentagem de zero, exceto de estar não se distinguir, digamos assim, exceto no caso do IVA, que estamos 1% abaixo. E isto significa todo um esforço que não seria tão mau se a economia estivesse, obviamente, a funcionar, se as famílias tivessem emprego, se aqueles que têm emprego tivessem rendimentos adequados, mas acaba por ser os dois piores cenários no mesmo momento, que é um custo de vida elevadíssimo por via, nomeadamente, dos impostos, e, por outro lado, uma dificuldade de fazer face a esse custo de vida, porque os salários baixaram, porque aumentou em muito o desemprego. Qualquer das formas, pronto, este é, digamos assim, o aspecto mais negativo de 2013, que eu considero. Um outro aspecto também muito negativo, antes de falar de um aspecto positivo, é o facto de, mais uma vez, confirmam-se que a Madeira está decididamente e quase definitivamente ameaçada de uma forma regular por catástrofes, que eu não lhes chamaria naturais, porque elas têm a mão humana de uma forma muito pesada. Nós tivemos novamente em 2013 outra vez cheias, mais recentemente, e o caso de Porta Cruz mais afetado de uma forma mais intensa, e tivemos também no verão os incêndios, como já tínhamos tido também em 2012, incêndios no verão, e no caso de 2012 foi a Costa Norte, São Vicente e Porto Muniz mais afetados, cheias no inverno, outono e inverno. Em 2010 também sabemos que assim foi, toda a gente se lembra do 20 de Fevereiro, mas se calhar menos pessoas já se recordam que em agosto de 2010 tivemos também grandes incêndios. E isto começa a ser, e para não falar também da linha costeira também ameaçada pelas tempestades, isto começa a ser um peso enorme na nossa sociedade e na nossa economia e no nosso orçamento público. Nós estamos a falar de fenómenos cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, e que resultam da forma como nós ocupamos o território e desordenamos o território, e da forma como nós não tivemos ao longo de décadas ou não demos qualquer prioridade à prevenção, fosse na questão dos incêndios, fosse na questão das cheias. E isto traça um cenário difícil para o futuro, porque isto irá significar, porque não é fácil agora de mudar o território, assim, de um momento para o outro, mas para o futuro significa que vamos ter uma ameaça maior nestes aspectos, significa que também vamos ter custos sociais e económicos maiores,
mas também significa que nós temos que ter custos na prevenção, de maneira a atenuar essas consequências. Como aspecto positivo de 2013, sem dúvida, os resultados das eleições autárquicas, que revelaram, por um lado, um cansaço da população madeirense face ao poder PSD, mas por outro lado também mostraram claramente que a mudança que pretendem e que se começou a fazer nas autarquias não é uma mudança que passe pelo próprio PSD. Agora fala-se, e em 2013 foi um assunto muito frequente, de substitutos para Alberto João Jardim no PSD, mas a verdade é que aquilo que se sente, quer nos resultados eleitorais das autárquicas, quer também agora no sentido do pulso da sociedade, é que há uma avidez de uma efetiva mudança e não propriamente de um PSD travestido em algo ligeiramente diferente. E penso que 2013, do ponto de vista político e do ponto de vista positivo, trouxe uma luz muito intensa nessa questão. E é preciso não esquecer que é um acontecimento, os resultados eleitorais de autárquicos de 2013, é um acontecimento que acontece depois de 30 e muitos anos de vitórias esmagadoras do PSD. Se fosse à luz de uma alternância habitual, como tem acontecido a nível nacional e também até nos Açores, embora nos Açores em blocos grandes de tempo, não seria propriamente surpreendente nem estranho, seria algo normalíssimo em democracia, o que aconteceu em setembro de 2013. Mas à luz do nosso histórico político, é sem dúvida um facto que deve, do ponto de vista pelo menos da leitura positiva, que deve estar no topo de qualquer análise do ano. Agostinho Soares, também considera que o resultado nas autárquicas, a mudança política que houve, marcou pela positiva o ano de 2013 a nível político? Sim, aliás o Helder Spindler desta vez, falando primeiro, conseguiu-me tirar qualquer hipótese de, ao contrário da questão anterior, de tentar quebrar algum unanimismo, isto é, eu de facto considero que, sendo o desemprego e a crise social diretamente relacionada à questão negativa do ano 2013, aqui na região autónoma da Madeira, eu também entendo que os resultados das eleições autárquicas foram o aspecto positivo e marcante do ano político que agora vai terminando. De facto, estas eleições marcam para todos os madeirenses sem dúvida, uma libertação de uma canga que os aprisionou durante quase 40 anos, muitos anos. Eu tenho a sensação que a Madeira, ao longo da sua existência, deve ter vivido muito poucos anos de liberdade. Foram os reis, depois naturalmente absolutistas na sua generalidade, foi os 50 anos de Estado Novo, de salazarismo, e agora mais 40 anos de domínio de um partido único novamente sobre a sociedade madeirense. E é o domínio de um partido que não só dominou em relação ao pensamento, mas dominou também em relação à economia. Eu tenho a sensação que o grande passo que tem que ser dado pelas oposições que queiram ser diferentes e não ser apenas de uma outra cor, tem de ser a libertação da economia dos tentáculos estatais. A Madeira é um exemplo típico. Eu costumava dizer que vivíamos aqui um sistema muito
próximo de um comunismo de colarinho branco, porque em que a economia ficou prisioneira, a economia ficou totalmente prisioneira do Estado. E de facto a libertação desta situação pode beneficiar a Madeira e os madeirenses em geral. E a Madeira, os madeirenses tiveram durante muitos e bons anos no mundo e também no território português a fama de serem bons comerciantes, bons negociadores, bons empresários, bons empreendedores. E isso eu vi em diversos lugares do país, esse elogio logo após o 25 de Abril, esse elogio é essa característica madeirense, que infelizmente se perdeu. E começamos a ver que até o mundo empresarial aqui na região se deixou contaminar pelos favorecimentos e pela relação mais próxima ou mais distante que tinham com o aparelho estatal, neste caso através daquilo que consideramos em geral o regime totalitário de partido dominante, que não deixava mais ninguém respirar. Mas não eram só os políticos que não podiam respirar, eram também os empresários, que muitas vezes precisavam de estar bem relacionados com as estruturas de poder para poder sobreviver, para poder fazer negócio. E isto nasce logo no princípio do processo autonómico. Eu quase que me atrevo a dizer que o processo autonómico está diretamente ligado aqui na Madeira, infelizmente, a um processo de usurpação da economia por parte de uma série de pessoas que se ligaram ao partido político dominante e começaram, através desse processo de utilização do aparelho de Estado, a dominar economicamente, e depois a política, o discurso, a ideologia servia essencialmente para sustentar toda essa dominação económica. E eu penso que falta esse passo a seguir e que tem de ser os partidos de oposição não podem ter apenas como perspectiva assaltar o poder, ganhar eleições, seja nas autarquias, seja no futuro as eleições regionais, e depois substituir a clientela política por uma outra clientela. Portanto, eu penso que tem que ser feito um apelo para a libertação geral da sociedade em relação ao poder do Estado, que é demasiado absorvente. Aqui nós sentimos, mais até do que no próprio país, as questões sociais, do desemprego, da retirada de benefícios, posso dizer, sem problema, e também de salários aos funcionários públicos. Quando há a retirada, quando há desemprego na função pública, quando há menos salários na função pública, a Madeira, que tem cerca de 30% dos seus empregados na área do funcionalismo público, sente mais do que no restante território. Esta situação, infelizmente, significa que o domínio político também se exerceu através desta arte de ir dando trabalho, e ainda bem que foi criado trabalho, mas não deveria ter sido o Estado, não deveria ter sido o Governo Regional, não deveriam ter sido as câmaras municipais a dar emprego. O Governo Regional e as câmaras municipais deveriam ter criado condições para que os empresários pudessem criar emprego. E só assim, de facto, é que a economia um dia pode ser produtiva, criar riqueza e tornar a Madeira, de facto, tem condições para isso, um polo de atração de investidores. Não devemos ter cuidado de não apostar apenas no turismo. É uma área
que é de facto a nossa galinha dos ovos de ouro, mas o turismo é uma área que está de algum modo limitada por circunstâncias que nós muitas vezes o país, a região não domina, e por isso há que diversificar áreas de negócio, mas há que dar de facto oportunidade. E a ideia de que os fundos europeus devem ser entregues essencialmente à economia, às empresas e não aos empreendedores, e não de facto aos burocratas que nos seus gabinetes vão mais ou menos oferecendo às suas clientelas, àqueles que se aproximam, àqueles que melhor elaboram as propostas segundo o que os burocratas delimitam, serem os empresários a fazerem riqueza, porque são eles que de facto sabem fazer. O Estado usa os meios que a economia lhe fornece, mas o Estado não pode ser de facto motor da economia. Lopes da Fonseca, até que ponto aquela crise que houve no governo da coligação terá contribuído para o desenrolar dos eventos neste ano político? Bem, esse aspecto, do ponto de vista nacional, penso que não teve impactos no ano político da região. Teve, obviamente, indiretamente, atendendo a que é o governo da nação. É o Estado, que representa, nós somos os portugueses, e como portugueses, obviamente, nos revemos também nas crises políticas nacionais. No entanto, do ponto de vista da região autónoma da Madeira, como tem órgãos próprios, em termos autonómicos, tem um parlamento, tem um governo próprio, o governo regional nunca poderia atribuir o facto de ter havido uma crise política no governo da República as culpas da má governação que tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Portanto, o ano 2013 é um dos piores anos, provavelmente o pior. Eventualmente 2014 não sabemos como será, mas este é o pior ano para as famílias, para as empresas, para os pensionistas da Madeira. Nós estamos sobre uma assistência duplamente austera. Por um lado, a austeridade imposta pela Troika a todo o país, e por outro temos um plano de assistência específico que faz com que as famílias, as empresas estejam duplamente sob esse efeito da austeridade. Essa segunda vertente cabe exclusivamente ao Governo Regional. O Governo dos Açores não tem nenhum plano de assistência, porque governou a região de outra forma, e portanto esta responsabilidade da dupla austeridade cabe, sobretudo a vertente da dupla, cabe exclusivamente ao Governo Regional. E este Governo Regional, ao longo destes anos, tem demonstrado cada vez mais que governa não em função dos interesses das pessoas e das famílias, sobretudo da sociedade, mas sim em função do interesse dos lobbies que o formam. Os lobbies que fazem pressão junto dele. Aliás, basta vermos que a região nós somos uma ilha, e uma ilha precisa de ter ligações, sobretudo com o continente e com as outras partes que nos rodeiam, com os outros territórios que nos rodeiam, e nós estamos praticamente dependentes das linhas aéreas. Quando há uma catástrofe natural, ou quando há fenómenos naturais que impedem a deslocação via aérea, como aconteceu recentemente devido ao mau tempo, nós estamos isolados. Imaginemos o que seria se a região estivesse sob um efeito de uma tempestade durante uma semana ou duas. Não sei o que é que aconteceria, porque não temos outra oportunidade. Os passageiros as pessoas teriam que se manter aqui. O turismo, como referiu bem, circunstancialmente seria todo afetado durante 15 dias, durante um mês, até, imagina, parecia que estávamos em quarentena. Em relação ao ano concretamente político da região, eu acho que este ano deve-se relevar, sobretudo, o negativo é obviamente o fim do regime, negativo no sentido que o regime, pelo facto de estar no final, está ainda a estrebuchar mais, significa que ainda impõe às populações medidas muito mais severas. Já parece o animal, quando está ferido, reage ainda pior, e este regime está a atuar dessa forma. E por isso eu temo que o ano 2014 ainda seja pior. Como o regime está no seu final, Alberto João Jardim, nesse período de declínio, ainda vai impor às famílias e às empresas um conjunto de vicissitudes que irão afetar ainda mais a nossa economia e, sobretudo, o bem-estar das pessoas, que infelizmente passam cada vez mais dificuldades. O facto das eleições autárquicas ter revelado algo que nunca aconteceu nos 36 anos de autonomia.
é que pela primeira vez a região, os madeirenses, os eleitores da Madeira e de Porto Santo deram um sinal de que querem que isto acabe rapidamente. Este regime está no fim. Portanto, as pessoas não querem mais Alberto João Jardim. As pessoas não disseram que não querem mais partido A ou B, não querem mais Alberto João Jardim. Portanto, ele tem que tirar estas ilações. Não tira. Obviamente que vai deixando penosamente para as famílias e para as empresas que o regime se arrasta até ao final e o que é que vai acontecer? Em 2015, se ele lá chegar com este regime, nós vamos ter uma economia totalmente de arrastos. Qualquer governo que venha a tomar conta da região, nas vicissitudes em que estamos, não tem mínima possibilidade de governar a região. A não ser que um governo que seja credibilizado decorrente dessas eleições, que não este, nem algo que se pareça, não tem capacidade nenhuma para negociar com o Estado, e em concreto com o Governo da República que estiver na altura, um plano, umas relações em termos, sobretudo, financeiras diferentes daquela que tem tido a região nos últimos anos. Porque a região, nos últimos anos, devido à dívida, hipotecou as gerações futuras. Ou seja, quem hipotecou foi este Governo, Alberto João Jardim sobretudo, hipotecou as gerações futuras. E a partir de 2015, o Governo que vier terá de ter capacidade para negociar com o Estado um futuro diferente daquele que a região tem tido nos últimos anos. Portanto, este ano, 2013, é um ano muito penoso para toda a gente. E 2014, infelizmente, poderá ser ainda pior, porque se o regime se mantiver e se o Governo se mantiver em funções, vai ser um ano muito difícil de ultrapassar. Porque vamos analisar o orçamento na próxima semana e vamos ver que aquilo é um orçamento totalmente virtual. Virtual. Não se sabe de onde é que vêm as receitas, é tudo virtualizado e a realidade vai ser outra. Parece que vivemos quem está neste governo parece que vive num mundo da Alice dos Países das Maravilhas, em que podem idealizar tudo que na realidade não se concretiza. Mas os madeirenses e porto-santenses é que vão sofrer a incapacidade de governação deste governo, a incapacidade de vislumbrar mais além de cada ano, porque o governo tem capacidade de ver que daqui a um ano já não serão eles a governar a região e que não poderão continuar a hipotecar o interesse das gerações futuras, e estão a fazê-lo quase de uma forma vingativa. Depois dos resultados das eleições autárquicas, parece que a população merece um castigo. E o que vai acontecer é que provavelmente 2014 é o ano de consumação do castigo de Alberto João Jardim sobre as populações que se revoltaram contra ele. Esperemos que não passe 2014. Esperemos que não passe 2014. Humberto Vasconcelos considera que 2013 foi o ano mais negro da história do PSD Madeira, após 3 décadas de governação? Não, eu penso que não é o ano mais negro do PSD Madeira. É um ano em que o próprio PSD e alguns militantes do PSD acharam que devia haver uma renovação no partido e, portanto, não é um ano negro do partido, mas foi uma oportunidade, espero que não tenha sido perdida, de renovação e da atual liderança do partido, que deu muito ao partido até determinada altura. Neste momento prejudica claramente o partido da forma como está a conduzir os seus militantes e as lideranças atuais. Eu, como defendo a mudança do atual líder, claramente, porque não concordo com como ele está a conduzir o partido, por isso acho que é um ano importante para o PSD e para os jovens militantes do PSD. É um ano fundamental, porque também se abre aqui horizonte para pessoas que têm muito valor, jovens que têm muito valor e que podem dar e contribuir para o desenvolvimento da Madeira com novas ideias, com novos projetos, e portanto este atual líder tem tapado claramente atualmente o aparecimento desses valores, ficando no poder sem uma ideia, sem uma estratégia, com uma ação reativa, sempre a reagir aos problemas e sem liderança. O PSD neste momento claramente sofre esse problema. Esperemos que em breve se consiga fazer o Congresso de forma a que se possa propor uma nova liderança ao partido. Sou defensor de um Congresso antecipado no sentido de alterar a atual liderança do partido. Portanto, eu penso que não foi um ano negro, mas sim um ano de oportunidade, porque há muitos jovens no partido com valor e portanto isso é muito importante. Relativamente à Madeira, estou preocupado, infelizmente foi um ano muito mau para a Madeira. A questão do desemprego é gravíssimo na Madeira neste momento. Eu
sei o que é o tecido empresarial, quais são as dificuldades que as empresas estão a sentir neste momento com o excesso de impostos que estão sobre as empresas, a dificuldade em cumprir com os seus compromissos, e o atual Presidente do Governo e o atual Governo não tem conseguido implementar políticas para contornar estas dificuldades. É um problema que está neste momento a viver, e temo que, se não conseguimos fazer esta alteração no PSD e alteração de liderança, que se vai agravar ao longo do tempo, claramente. Depois, outra preocupação que tenho muito grande é os temporais que foram falados aqui. Fez-se ao longo dos anos muitas obras na Madeira. Eu lembro-me do discurso em que as obras eram feitas agora para o usufruto das gerações futuras, mas penso que nem a nossa geração vai usufruir de algumas delas. Isto porquê? Porque foi uma correria desenfreada a fazer obras sem a sustentabilidade física e sem a segurança que estariam bem feitas. Este temporal agora demonstrou claramente a destruição que temos à volta da ilha, e como a Madeira não tem recursos financeiros neste momento disponíveis para recuperar essas obras que estão estragadas, essas infraestruturas danificadas, eu temo é que vamos viver uma fase muito, muito difícil, até para o próprio turismo. É muito negativo o que aconteceu agora, porque se demorarmos muito tempo, como demoramos por uma guerra política a recuperar o leito no Funchal, vamos ter um problema, que é os turistas a abandonar a Madeira, porque os hotéis que estão com as infraestruturas marítimas não têm capacidade financeira para fazer a sua recuperação, vão ficar danificados, vão perder clientes. Depois temos as infraestruturas à volta da ilha, criadas pelos monstros das sociedades de desenvolvimento, que vão provocar claramente uma degradação à imagem turística que a Madeira que foi criada ao longo do tempo, e portanto eu penso que 2014, do ponto de vista turístico, será muito difícil para a Madeira de ver este problema de toda esta imagem negativa que a Madeira está a passar para o exterior. E acho que a própria constatação que a pior coisa que pode acontecer no turismo, para mim, é que o próprio turista que visita a Madeira depois verifica que as infraestruturas que estão degradadas e estão danificadas, vai transmitindo no mercado que a Madeira começa a ter menos qualidade turística, e tendo menos qualidade turística vai provocar aqui um problema que poderá ser grave, e a atual liderança não consegue contornar isto porque não tem, efetivamente, capacidade negocial financeira fora da Madeira para conseguir trazer verbas para a Madeira, apesar de se ouvir muito que em Bruxelas se tomam grandes decisões, mas na Madeira, que são precisas as políticas corretas para a Madeira, elas não são tomadas cá. E, portanto, eu penso que a atual liderança do Governo tem de pensar muito seriamente o futuro da Madeira, porque não é só a economia, a pequena economia local que está com problemas, é o futuro da Madeira do ponto de vista turístico que pode ficar aqui em questão, e os hoteleiros que não têm capacidade financeira neste momento estão estrangulados com os impostos. Como é que vão conseguir recuperar tudo estes problemas? Terá de haver aqui uma linha especial diretamente da Comunidade Económica Europeia, através da CIE, de forma que se consiga efetivamente recuperar muitas destas infraestruturas, porque em toda a ilha, portanto, toda a ilha, o que é muito grave para o futuro. Penso que é o grande problema aqui para a Madeira. Muito bem, ficamos com essa perspectiva de 2014.